Você já perdeu algo que era muito importante para você? Já teve que deixar para trás conquistas, sonhos, relacionamentos? Você já sentiu que o inimigo roubou de você o que Deus tinha dado? Se a sua resposta é sim, então essa palavra é para você hoje. Porque Deus vai restaurar o que o inimigo roubou. Vamos ler juntos a palavra de Deus em 2 Reis, capítulo 8, do versículo 3 ao versículo 6. Ao fim dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e foi pedir ao rei que lhe restituísse a sua casa e as suas terras. O rei estava conversando com Geazi, o servo do homem de Deus, e tinha dito: "Conte-me todas as grandes coisas que Eliseu tem feito." Enquanto Geazi contava ao rei como Eliseu tinha ressuscitado um morto, a mulher, cujo filho Eliseu tinha trazido de volta à vida, veio pedir ao rei que lhe restituísse a sua casa e as suas terras. Geazi disse: "Meu senhor e rei, esta é a mulher, e este é o filho que Eliseu ressuscitou." O rei perguntou à mulher, e ela lhe contou tudo. Então o rei designou um oficial para cuidar do caso dela e lhe disse: "Restitua-lhe tudo o que lhe pertencia, inclusive toda a renda das terras, desde o dia em que ela saiu do país até agora." Essa é a palavra de Deus para nós hoje. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu te convido para mais um Minuto com Deus. Aqui nós compartilhamos mensagens bíblicas todos os dias para fortalecer a sua vida espiritual, para te abençoar. Se você tem buscado mais intimidade com Deus, se você quer ouvir palavras que te trazem esperança, motivação e fé, já deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Antes de falar sobre restauração, eu preciso te contar a história completa dessa mulher. Essa era a sunamita. Ela e o marido eram prósperos e honravam o profeta Eliseu. E Eliseu profetizou que ela teria um filho, mesmo sendo estéril. E a mulher respondeu com medo: "Não, meu senhor, homem de Deus, não engane a sua serva." Porque ela tinha medo de acreditar. Ela tinha medo de crer e ser decepcionada. Tinha medo de sonhar novamente. Mas Deus cumpriu a palavra. Ela engravidou, ela teve o filho, o milagre aconteceu. Mas anos depois, o menino morreu. De repente, sem aviso. E ela correu até Eliseu e disse: "Eu pedi um filho ao meu senhor? Não lhe disse que não me enganasse?" Ela estava dizendo: "Eu tinha medo exatamente disso. Eu tinha medo de receber e depois perder." Mas Eliseu foi até a casa dela e ressuscitou o menino. Deus restaurou o que tinha morrido. Deus trouxe de volta o que parecia perdido. E agora, em 2 Reis, capítulo 8, anos depois, Deus usa exatamente esse testemunho para restaurar tudo o que ela tinha perdido. Porque no meio da história, Eliseu tinha mandado ela sair da terra por causa de uma fome. Ela obedeceu. Ela deixou tudo para trás. Casa, terras, tudo. E quando ela voltou, 7 anos depois, tudo tinha sido tomado. Ela havia perdido tudo. Mas ela foi até o rei pedir justiça. E quando ela chegou, o rei estava ouvindo Geazi contar sobre o milagre da ressurreição do filho dela. Você percebe aqui o tempo de Deus? Ela chegou no momento exato em que o rei estava ouvindo sobre o milagre que ela tinha vivido. E o rei ficou tão impressionado que não só devolveu a casa e as terras dela, mas também ordenou que devolvessem toda a renda, desde o dia que ela saiu até aquele momento. Aquilo que morreu em uma estação se tornou o testemunho
que a salvou na próxima estação. O milagre que ela viveu no passado foi a chave que garantiu a restauração no presente. O que você está passando agora não é o fim. O que você perdeu não ficou perdido para sempre. Aquilo que o inimigo roubou, Deus vai restaurar. E mais, Deus vai usar o testemunho do que Ele já fez na sua vida para abrir portas que você nem imagina. Joel capítulo 2, verso 25 diz: Eu lhes restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos. Deus promete restauração. Não uma restauração parcial, mas uma restauração completa. Mas tem algumas coisas que você precisa entender sobre restauração antes de viver o que Deus tem para você. Primeiro, você precisa obedecer a Deus, mesmo sem entender. A sunamita não entendeu por que Eliseu mandou ela sair da terra. Ela não sabia quanto tempo ia ficar fora. Não sabia o que ia acontecer. Mas mesmo assim ela obedeceu. E a obediência dela a protegeu da fome e preparou o caminho para a restauração. Muitas vezes, irmãos, Deus vai nos pedir para fazer coisas que nós não entendemos. Ele pode te pedir para sair de lugares, para deixar relacionamentos, para mudar de direção, e você não vai entender no momento, mas você precisa obedecer, porque a obediência precede o milagre. Segundo, o tempo de Deus é perfeito. A sunamita voltou no momento exato, não antes, não depois. No momento em que o rei estava ouvindo sobre o milagre dela. Se ela tivesse voltado um dia antes ou um dia depois, talvez a história fosse diferente. Então, pare de se desesperar com o tempo. Pare de achar que você perdeu a oportunidade. Pare de achar que é tarde demais. Deus sabe o momento certo. E quando chegar o momento, tudo vai se encaixar de uma forma que só Deus poderia fazer. Terceiro, o seu testemunho nas mãos de Deus tem poder. O testemunho da sunamita abriu a porta para a restauração. Quando o rei ouviu o que Deus tinha feito na vida dela, ele ficou tão impactado que ordenou a restauração completa. Então, não esconda o seu testemunho. Não tenha vergonha do que Deus fez na sua vida. Porque o testemunho do passado é a chave para as bênçãos do futuro. Apocalipse 12, verso 11 diz assim: Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Antes de falar a quarta coisa, eu queria te pedir que você escrevesse o seu pedido de oração nos comentários, porque no final dessa mensagem eu vou orar por você e nós vamos apresentar cada pedido de oração na presença de Deus. E se você quer fortalecer a sua fé diariamente com a palavra de Deus, você pode adquirir todos os e-books do Minuto com Deus na Livraria Propósito, por um preço promocional. Ou se você preferir, pode comprar apenas os livros devocionais, também por um preço especial. O link está no comentário fixado do vídeo. No mesmo link eu vou deixar o grupo de WhatsApp do Minuto com Deus, para você que quer receber no WhatsApp os vídeos do Minuto com Deus todos os dias. Clique e faça parte dessa grande corrente de oração e palavra diária. Quarta coisa, Deus restaura tudo, não apenas uma parte. Repara no que o rei ordenou. Restitua-lhe tudo o que lhe pertencia, inclusive toda a renda das terras, desde o dia em que ela saiu do país até agora. Não foi uma restauração parcial, foi completa. Inclusive o que foi perdido no tempo. Então, não aceite migalhas, não aceite menos do que Deus prometeu. Não se conforme com restauração parcial. Deus quer te dar tudo de volta, e até mais do que você perdeu. Quinto, pare de contar histórias de medo e comece a ensaiar as histórias da fidelidade de Deus. Lembra que a sunamita tinha medo de acreditar?
Ela tinha medo de acreditar e ser decepcionada, mas Deus provou que Ele é fiel. Quantas promessas você está rejeitando por medo? Quantos sonhos você está enterrando porque tem medo de tentar de novo? Quantas bênçãos você está afastando porque tem medo do que você pode perder? Mas Deus está te dizendo hoje, não tenha medo. Eu sou fiel. O que eu prometo, eu cumpro. E o que o inimigo roubou, eu vou restaurar. Então, hoje eu quero declarar sobre a sua vida. É hora de Deus agir. É hora de restauração. É hora de você receber de volta aquilo que foi roubado. Hora de você ver a fidelidade de Deus se manifestar. Escreva aqui nos comentários, Deus vai restaurar. Declare isso. Salmo 119, verso 126 diz assim, é hora de ti, Senhor, agires. Chegou a hora, o tempo de Deus chegou e você vai ver uma restauração completa. Então, pare de se desesperar, pare de achar que você já perdeu tudo, pare de acreditar nas mentiras do inimigo, porque Deus vai restaurar, Ele vai devolver. Deus vai multiplicar e quando você olhar para trás, você vai ver que tudo fez sentido. Vai ver que o tempo de Deus foi perfeito, que a obediência valeu a pena. E você vai ter um testemunho tão poderoso que vai abrir portas para você e para outras pessoas. Se essa mensagem está falando com você, assista também o vídeo do meu outro canal, Minuto de Reflexão, sobre aprender a deixar Deus agir e soltar aquilo que não está sob seu controle. Eu vou deixar o vídeo aqui na tela final e no comentário fixado. Declare pela fé isso que eu falei. Deus vai restaurar. Faça essa declaração. Eu quero orar por você nesse momento. Pai, eu te agradeço porque Tu és o Deus da restauração. Obrigado porque o que o inimigo rouba, o Senhor devolve. Obrigado porque o que morre em uma estação se torna testemunho na próxima. Obrigado porque o Teu tempo é perfeito. Senhor, nos perdoa por cada um dos nossos pecados. Perdoa-nos pelas vezes em que duvidamos da Tua fidelidade, pelas vezes em que rejeitamos as Tuas promessas por causa do medo, pelas vezes em que nos desesperamos em vez de confiar no Teu tempo. Nos lava pelo sangue do Teu Filho Jesus. Eu peço que o Senhor restaure tudo que foi roubado, que o Senhor devolva aquilo que foi perdido e multiplique o que foi tirado. Que cada pessoa que foi alcançada por essa palavra experimente a restauração completa, não parcial, mas total. Eu oro agora por aquele que está sem forças, por quem se sente cansado e frustrado. Restaura os relacionamentos que foram quebrados, as famílias que já não se entendem, os casamentos, ó Deus, que estão frios, os lares onde falta paz. Restaura também os sonhos que ficaram adormecidos, os planos que foram abandonados, a esperança que parecia morta. Dá-nos obediência para seguir a Tua direção, mesmo sem entender. Nos dê paciência para esperar o Teu tempo, coragem para testemunhar aquilo que o Senhor já fez na nossa vida e nos conceda fé para acreditar que o melhor ainda está por vir. Que as portas se abram, que os caminhos se revelem, que as bênçãos se manifestem, que cada um receba de volta tudo que o inimigo roubou, inclusive o que foi perdido no tempo. Que cada pedido de oração deixado aqui nos comentários seja atendido de acordo com a Tua perfeita e agradável vontade. Nós oramos em nome do Teu Filho Jesus e por isso, desde já te agradecemos. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Minuto com Deus é um ministério independente. Se você quer contribuir com esse projeto evangelístico, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o CNPJ,
e vai estar aqui na descrição do vídeo. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira, esse foi mais um Minuto com Deus. Que Deus te abençoe. E ouça agora o louvor do dia. Eu vou deixar o link dessa música no comentário fixado. Se inscreva lá no canal Bíblia Cantada, pois lá tem salmos e versículos transformados em música, para você que quer louvar ao Senhor. Até o nosso próximo vídeo. Eu não olharei para o passado, eu não olharei, pois ele se foi no mar do esquecimento. Eu não olharei para o futuro, eu não olharei, pois ele nas mãos de Deus está. Então eu olharei para o presente, pois o Senhor me deu um novo dia para louvar. Deus está aqui comigo, por isso eu louvarei. Eu estou feliz e canto ao Senhor meu Rei. Deus está aqui comigo, por isso eu louvarei. Eu estou feliz e canto ao Senhor meu Rei. Eu não olharei para os problemas, não olharei, pois o meu Deus é maior que tudo isso. Eu não olharei para o gigante, não olharei, pois Deus consegue os derrotar. Então eu olharei para o presente, pois o Senhor me deu um novo dia para louvar. Deus está aqui comigo, por isso eu louvarei. Eu estou feliz e canto ao Senhor meu Rei. Deus está aqui comigo, por isso eu louvarei. Eu estou feliz e canto ao Senhor meu Rei. Senhor, meu coração é grato a Ti. Senhor, me ajude a continuar. Meu Senhor, eu vivo para Te servir e viverei para Te louvar. Deus está aqui comigo, por isso eu louvarei. Eu estou feliz e canto ao Senhor meu Rei. Deus está aqui comigo, por isso eu louvarei. Eu estou feliz e canto ao Senhor meu Rei. Você está começando a semana do jeito certo. Você está na presença de Deus. Que a paz de Cristo repouse sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua família. Sabe o que eu faço toda segunda-feira? Eu entrego a minha vida nas mãos de Deus e faço essa oração. Pai, que essa semana não seja só mais uma, mas que seja o início de uma nova caminhada de fé, de mudança e de propósito. Amém? Deus está te dando essa nova chance de recomeçar. Então, esteja atento a tudo que Deus vai falar com você hoje. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu te convido para mais um Minuto com Deus. Aqui nós compartilhamos mensagens bíblicas todos os dias para fortalecer a sua vida espiritual, para te abençoar. Se você tem buscado mais intimidade com Deus,
Se você quer ouvir palavras que te trazem esperança, motivação e fé, já deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Deixa eu te perguntar algumas coisas importantes que Deus colocou no meu coração. Você tem pedido para Deus falar com você? Você tem orado pedindo direção, pedindo um sinal, pedindo que Ele te mostre o caminho? Mas quando Deus fala, você está conseguindo compreender? Você está percebendo? Ou você está tão ocupado, tão distraído, tão focado nas coisas erradas que você não consegue ver o que Deus está fazendo? Hoje eu quero falar com você sobre isso. Vamos ler juntos a palavra de Deus que está no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 54 ao 56. Diz assim, olha: Ele dizia também às multidões: Quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis: lá vem chuva, e assim acontece. E quando vedes soprar o vento, dizeis: haverá calor, e assim acontece. Hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, e entretanto não sabeis discernir esta época? Jesus faz uma pergunta poderosa nesse texto aqui de Lucas, irmãos. Como não conseguis discernir os sinais do tempo presente? Ele está dizendo, vocês sabem ler as nuvens, vocês sabem quando vai chover, sabem quando vai fazer calor, mas vocês não sabem discernir o que Deus está fazendo agora, nesse momento, na vida de vocês. E isso é um problema sério, porque Deus está sempre falando, sempre agindo. Deus está sempre te direcionando. Mas se você não tem discernimento espiritual, você vai perder o que Deus está fazendo. Vai ficar preso no passado, enquanto Deus está te chamando para o futuro. Então, hoje eu quero te dar 4 direções de Deus que podem mudar completamente a sua vida. Mas você precisa ter ouvidos para ouvir, precisa ter olhos para ver e precisa ter discernimento para perceber o que Deus está te dizendo. A primeira direção é essa: discirna quando Deus está te mudando de mesa. O que significa isso? Significa que Deus está encerrando um ciclo na sua vida e abrindo outro. Ele está te tirando de uma mesa onde você não pertence mais e te levando para uma nova mesa que Ele preparou para você. Salmos 23, verso 5 diz assim: Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Deus prepara a mesa. Mas tem gente que está sentada na mesa errada. Está numa mesa de crítica, de fofoca, de pecado, de negatividade. Numa mesa onde ninguém te valoriza, ninguém te respeita, ninguém reconhece o que Deus colocou em você. E Deus está dizendo: levanta dessa mesa. Eu preparei outra mesa para você. Mas você precisa discernir isso. Você precisa perceber quando Deus está encerrando um ciclo. Quando aquele emprego não é mais para você. Quando aquela amizade não está mais te edificando. Quando aquele relacionamento está te drenando em vez de te fortalecer. E o problema é que muita gente fica presa na mesa velha por medo, por insegurança, ou por achar que não vai conseguir coisa melhor. Mas Deus está te chamando para uma nova mesa. Uma mesa de honra, uma mesa de propósito, uma mesa onde você vai prosperar. Então entenda os sinais. Quando você sente que não pertence mais àquele lugar, pode ser Deus te movendo. Quando você percebe que aquelas pessoas não te entendem mais, pode ser Deus te preparando para novas conexões. Ou quando você percebe aquela inquietação no espírito, pode ser Deus te chamando para algo diferente. A segunda direção é essa: abandone os lugares e as companhias que não se encaixam mais na sua nova estação. Isso é difícil, eu sei disso muito bem. Porque tem gente que você ama, tem lugares que você se acostumou.
Mas se Deus está te levando para uma nova estação, você não pode carregar todo mundo com você. Em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 33, Paulo escreveu assim: não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Tem companhia que era boa numa estação, mas se tornou tóxica nessa nova estação. Tem lugar que antes era bênção, mas agora é armadilha. E Deus está te dizendo: solte, deixe ir. Não force conexões que já acabaram. Não tente manter relacionamentos que já cumpriram o propósito deles na sua vida. Isso não é falta de amor ou frieza, é sabedoria, é discernimento e é entender que Deus tem algo novo para você. Lembra da história de Abraão? Deus falou com ele assim: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Abraão teve que deixar, abandonar os familiares, soltar o confortável, porque Deus tinha algo maior para ele. E pode ser que Deus esteja te pedindo a mesma coisa. Não necessariamente sair fisicamente de um lugar, sabe? Mas se desconectar emocionalmente e espiritualmente de ambientes e pessoas que não estão alinhados mais com o que Deus está fazendo na sua vida agora. A terceira direção é essa: não entre na onda de crítica, fofoca e inveja que domina o mundo. Isso é uma armadilha do inimigo. Porque quando você entra nessa onda, você perde o foco, a paz e até a unção. Provérbios 26, verso 20 diz assim, olha: sem lenha o fogo se apaga, sem fofoqueiro a briga termina. A fofoca alimenta conflito, a crítica gera amargura e a inveja destrói relacionamentos. E Deus está te chamando para uma vida longe dessas coisas. Então, quando alguém vier te contar fofoca, não dê ouvidos. Quando alguém vier criticar outra pessoa, não participe dessa conversa. E quando você sentir inveja do sucesso de alguém, pare e ore. Porque essas coisas não vêm de Deus, elas vêm do inimigo para te desviar do propósito. E aqui está a verdade. Pessoas que vivem criticando, fofocando e invejando não prosperam. Elas ficam presas num ciclo de negatividade. Mas você foi chamado para algo maior. Você foi chamado para abençoar, não para destruir, para edificar e não para derrubar, para celebrar e não para invejar. E a quarta direção, a mais importante de todas, é essa aqui. Arrependa-se dos pecados que o Espírito Santo já te convenceu que são errados. Isso aqui é urgente, irmãos. Isso não pode esperar mais. Porque você sabe o que é errado. Você sabe exatamente o que está te afastando de Deus. E você sabe qual pecado você está tolerando na sua vida. João 16, verso 8 diz que quando ele vier, falando aqui do Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo convence. Ele te mostra o que está errado, te alerta e te chama ao arrependimento. Mas você precisa responder a esse chamado. E o problema é que muita gente ignora a voz do Espírito Santo. Sabe que está errado, mas continua fazendo. Sabe que precisa mudar, mas continua adiando essa mudança. Deixa eu te dizer algo. Você não pode brincar com Deus. Você não pode pedir para Deus falar e depois ignorar o que Ele fala. Não pode pedir direção para Deus e depois desobedecer quando Ele te dá essa direção. Então, hoje, agora, nesse momento, se o Espírito Santo está te convencendo de algum pecado, arrependa-se, confesse, abandone. Não espere amanhã, não espere a terça-feira, a semana que vem, o ano novo. Faça agora, porque aqui está a verdade. Deus está te dando sinais. Ele está te mostrando o caminho, te direcionando, mas você precisa discernir, obedecer. É você que precisa agir. Sabe, irmãos, quando você faz isso,
quando você compreende os sinais de Deus e obedece, tudo muda. As portas se abrem, os caminhos são revelados, as bênçãos começam a se manifestar na sua vida, porque você está alinhado com o que Deus está fazendo. Mas se você continua ignorando os sinais, se continua desobedecendo, preso na mesa velha, nas companhias erradas, na crítica, no pecado, você vai continuar aí estagnado. Você vai perder o que Deus preparou para você. Então, aquela pergunta que eu li, que Jesus faz, é para você hoje. Como não conseguis compreender os sinais do tempo presente? Deus está te falando, Deus está agindo, te direcionando, mas você está discernindo? Esteja na presença do Senhor todos os dias. Tenha o seu momento devocional, fale com o Pai, pelo menos uma vez por dia, e você vai ver que isso vai mudar a sua vida por completo. Para te ajudar a ter esse momento com Deus todos os dias, de maneira prática, nós aqui do Minuto com Deus estamos com o nosso canal no WhatsApp. Clica no link que vai estar no comentário fixado, se inscreva no canal, faça parte do grupo e receba os vídeos do Minuto com Deus todos os dias para assistir direto pelo WhatsApp. Venha fazer parte dessa corrente de oração que está transformando a vida de muitas pessoas. É de graça, basta clicar para fazer parte e você já vai começar a receber a palavra do dia. Amém? Sabe qual é o problema de muita gente? Elas pedem para Deus falar, mas não querem ouvir o que Deus tem a dizer. Elas querem que Deus confirme o que elas já decidiram, não que Deus as direcione para onde Ele quer que elas vão. Elas querem sinais que sejam convenientes e não sinais que exijam obediência. Mas as coisas com Deus não funcionam assim, irmãos. Quando Deus fala, Ele espera obediência. Quando Deus te dá um sinal, Ele quer que você haja. E quando Ele te aponta uma direção, Ele só quer que você siga por ali. Não adianta pedir para Deus falar se você não está disposto a obedecer. Tiago 1:22 diz assim, olha, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Não basta ouvir, não basta discernir. Você tem que agir. Escreva aqui nos comentários assim, olha, eu vejo os sinais de Deus. Faça essa declaração de fé. E se você tem uma área específica onde precisa obedecer à direção de Deus, escreva ela aqui também nos comentários. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Por isso escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E escreva isso, eu vejo os sinais de Deus. Vamos orar juntos nesse momento. Pai, eu te agradeço porque o Senhor fala conosco. Obrigado porque o Senhor nos direciona, porque o Senhor nos dá sinais para que não andemos perdidos. Te agradecemos por mais essa semana que o Senhor nos concede. Obrigado por mais essa oportunidade e por essa chance que nós não vamos desperdiçar. Nos perdoe por cada um dos nossos pecados. Nos perdoa pelas vezes em que ignoramos a Tua voz, em que desobedecemos a Tua direção, a Tua palavra, e pelas vezes em que ficamos presos no passado, quando o Senhor estava nos chamando para o futuro. Lava-nos em Tua poderosa presença. Que o Senhor abra os olhos espirituais de cada pessoa, Deus, que for alcançada por essa mensagem. Que elas compreendam quando o Senhor está mudando elas de mesa. Que tenham coragem de abandonar lugares e companhias que não se encaixam mais. Que elas se afastem da crítica, da fofoca e da inveja. E que se arrependam dos pecados que o Espírito Santo já as convenceu. Ó Deus, dá discernimento, sabedoria, coragem para obedecer. Que cada um perceba os sinais que o Senhor está dando. Que nós possamos responder à Tua voz e andar no caminho que o Senhor já preparou. Que as portas se abram, que novas mesas sejam preparadas, que novas estações cheguem na vida dessa pessoa. Eu apresento diante do Senhor cada pedido de oração que foi mencionado aqui nos comentários.
Que cada família desestruturada receba a tua paz, o teu espírito e a tua presença. Que cada casamento, Senhor, que está enfrentando crise, receba a restauração. Abre as portas de emprego para quem está com dificuldade de encontrar o sustento. Dê provisão para quem está desesperado, sem saber como pagar as suas contas, ó Deus. Que aqueles que estão enfermos possam experimentar o teu milagre e a tua poderosa mão os curando nesse momento. Que cada um tenha o seu pedido de oração atendido, de acordo com a tua vontade. Que essa semana seja um divisor de águas na vida desse irmão e dessa irmã que estão me ouvindo agora. É no nome de Jesus que eu oro e por isso desde já te agradeço. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Deixa eu te contar uma coisa importante. Se você sente que o seu casamento está passando por um tempo difícil, que as conversas esfriaram ou que o amor parece distante, existe um material que pode te ajudar a recomeçar com Deus no centro. É o e-book Casamento Firmado na Rocha. E ele está disponível por apenas R$ 9,90. Ideal para quem deseja viver uma nova fase, um renovo no casamento, um tempo de restauração dentro do lar. Para adquirir o seu, basta clicar no link fixado aqui nos comentários. Ao adquirir, você recebe o e-book na hora no seu e-mail, para baixar no celular, no tablet ou no computador. Clica no link que está no comentário fixado, adquira o seu e confira também os outros e-books do Minuto com Deus que estão disponíveis no site livrariapropósito.com. Minuto com Deus é um ministério independente, então se você quer contribuir com esse projeto evangelístico, seja membro do canal ou nos apoie através da chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Que o Senhor abençoe a sua semana de uma maneira poderosa. Esse foi mais um Minuto com Deus.